Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ana Potiara, sou diretora administrativa financeira da Andi Comunicação e Direitos e coordenadora adjunta da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Nessa linda manhã, serei a moderadora deste evento. Convido agora a Miriam Isabel, nossa querida Praguita, para dar início a este evento. Bom dia a todos e todas que nos ouvem de toda parte do país. É com muita honra, com muita satisfação e muita alegria que nós estamos lançando hoje, dia 8 de outubro de 2020, o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Este é o nosso presente para as quase 20 milhões de crianças entre 0 e 6 anos de idade que nós temos no Brasil. O meu nome é Miriam Praguita, eu sou a diretora executiva da Andi Comunicação e Direitos e a coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. A Rede Nacional Primeira Infância é composta por mais de 250 membros, é uma rede suprapartidária, diversa, composta por organizações da sociedade civil, organismos multilaterais, pela academia, por institutos, fundações, universidades, escolas, e se dedica desde 2007 a garantir que as crianças de 0 a 6 anos tenham as suas políticas públicas preservadas, em encaminhamento, implementadas no Brasil. E foi por isso que nós criamos este observatório, com este recorte de 0 a 6 anos de idade, para garantir que cada uma das nossas crianças brasileiras seja vista e tratada como um cidadão e uma cidadã de direitos, que de fato são. Então, com muita, muita alegria que nós demos essa largada hoje. Eu tenho certeza que o observatório vai ser de grande utilidade para nós da sociedade civil, para os representantes governamentais, para os gestores públicos, para a universidade, para as mães e os pais, os cuidadores que estão em casa, enfim, para toda a população brasileira. Porque, de fato, o observatório ele vai olhar para cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Então, eu convido vocês a nos acompanharem por essas próximas 2 horas. Vocês vão ver que o observatório está constituído em cima de 3 eixos, né? O eixo de indicadores, o eixo de planos municipais pela primeira infância e a biblioteca. Então, tudo isso foi desenvolvido com muito cuidado, com muita discussão, com muita conversa, com muito estudo, com muita reflexão e, principalmente, com muita, muita, muita pesquisa. Este observatório ele já nasce sobre uma base histórica que vem desde 2016. Os dados que nós vamos apresentar são desde 2016. Então, são dados que são disponíveis nas bases federais, e nós vamos apresentar esses dados já com essa série histórica, e vocês vão poder observar ao longo desta manhã que a gente teve muito cuidado em apresentar também desagregações destes dados, uma referência com os objetivos do desenvolvimento sustentável, para nós, de fato, garantirmos que cada criança seja olhada e cuidada aqui no nosso país, no nosso imenso país, repleto de municípios, cada um com a sua característica, cada criança com a sua diversidade, que para nós é tão importante que seja vista. Cada criança importa para nós, né? Então, este é um trabalho da Rede Nacional Primeira Infância, é um trabalho que vem sendo feito por muitas mãos, muitos braços, muitas mentes e muitos corações em especial. Então, muito bem-vindos e bem-vindas, e eu devolvo, então, a palavra para a Ana Potiara, que está fazendo essa mediação tão carinhosa e eficiente para nós.
Vamos lá, gente. Muito bem-vindos, bem-vindas. É isso mesmo, Praguita. Muito obrigada pela fala. Cada criança importa e nós trabalhamos pelas infâncias e as crianças do presente, né? Agora eu convido a senhora Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil, para falar um pouquinho da importância do monitoramento sobre primeira infância no nosso país. Florence, a palavra está com você. Eu queria primeiro aproveitar também para cumprimentar a própria Rede Nacional para a Primeira Infância pelo papel fundamental que ela tem no país sobre o tema da primeira fase de vida, de advocacy, de estimulação para ter políticas sobre a primeira infância, para ajudar as instituições a trabalhar junto, então um papel muito fundamental. E hoje começar por parabenizar o lançamento do Observa, que é um momento particularmente importante. Enfim, já sabemos da importância do investimento na primeira infância, mas o que é importante ressaltar é que toda a evidência mostra como é fundamental que as políticas públicas sobre a primeira infância, elas sejam integradas, elas sejam intersetoriais. Isso também é incorporado no próprio marco legal da primeira infância, que também está seguindo o que já estava recomendando na própria Convenção sobre o Direito da Criança, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. E para desenvolver esse tipo de políticas que sejam integradas, que sejam intersetoriais, que respondem à complexidade das necessidades da criança nessa fase de vida, é fundamental ter acesso a dados desagregados, ter acesso a informações, ter acesso à evidência que já existe para poder avançar e desenvolver essas políticas da melhor forma possível. Então, por isso, a importância da plataforma do Observa, que vai permitir ter acesso a esses dados desagregados, que são fundamentais para a criação, mas também para o monitoramento e para a avaliação dessas políticas públicas que têm a ver com a primeira infância. O que também estamos vendo da importância dessa plataforma é que ela dá uns instrumentos a órgãos como o Conselho, por exemplo, de Direitos de Crianças e Adolescentes, para que possam acompanhar também as políticas para essa fase de vida e para que possam ter seu papel assim de monitoramento. É importante para outros órgãos, para gestores públicos, tomadores de decisão, que tenham acesso a essa informação para poder desenvolver, para poder impulsar o tema, e também, pensando agora, estamos no momento de entrar no momento de eleições municipais, para os próprios municípios ter acesso aos planos municipais de primeira infância que já existem no país, que podem servir de inspiração e de base para desenvolver seus próprios planos de primeira infância. Então, isso está totalmente alinhado, inclusive, com o trabalho que o Unicef vem fazendo nos municípios, assim, sobre o tema de primeira infância. Por isso também que foi um prazer ser parte desse comitê técnico para apoiar no desenvolvimento dessa plataforma. O que eu queria ressaltar é que esse momento de lançamento dessa plataforma, ele é sumamente oportuno. Sabemos já dos desafios que existiam na primeira infância antes da pandemia do Covid-19, mas agora as crianças, adolescentes e começando pela primeira infância são as vítimas ocultas dessa pandemia. Elas não são afetadas diretamente pelo vírus, ou muito pouco, mas são afetadas de maneira muito profunda pelas políticas, pelas medidas que tiveram que ser tomadas pelo impacto indireto. Então, temos pesquisas que mostram que, por exemplo, a queda de renda é de 63% entre famílias com crianças contra 50% entre as outras. A falta de alimentos, ela afetou em alguns momentos durante esse período de pandemia 27% das famílias com criança contra 17% para quem não tem criança, afetou o acesso à imunização, aos serviços de saúde, aos fechamentos, através do fechamento das creches. Ou seja, realmente as crianças são a parte da população que é afetada de maneira muito profunda por essa crise, e em cada um desses indicadores vemos que as crianças mais afetadas são as crianças que já eram as mais vulneráveis, assim, que são as crianças negras,
negras, questão de periferias urbanas, indígenas, quilombolas, enfim, mais pobres, ou seja, com o risco que essas políticas, que essa pandemia tenha um efeito no aumento das disparidades. Então, por isso que ter esse lançamento nesse momento e dar acesso a essa informação vai dar um papel, vai ser um insumo extremamente importante para quem tem esse papel de ter políticas públicas no âmbito da primeira infância. E nesse âmbito, saltando também a importância, por exemplo, de preparar uma reabertura segura das creches, do centro de educação infantil, o quanto antes, porque sabemos do impacto profundo que o fechamento desses serviços está tendo nas crianças e adolescentes. Enfim, então, com isso, eu queria realmente parabenizar. É um passo muito importante de disponibilização desse tipo de informação, de mostrar a importância, de ressaltar a importância da utilização de dados para o desenvolvimento de políticas, para o seu monitoramento e para a sua avaliação, ainda mais nesse momento de pandemia, entrando, espero, em algum momento no pós-pandemia e no momento eleitoral que nos lembra a todos da grande importância do investimento, mais do que nunca, nas crianças e adolescentes, começando pela primeira infância, que é a fase que vai ter um impacto no resto da vida das crianças e adolescentes na comunidade e na sociedade. Então, com isso, agradeço mais uma vez, estou feliz de ver muitas pessoas que participam dessa mesa, entre os palestrantes dos setores do governo, da sociedade civil, do setor privado, que todos precisamos trabalhar juntos para poder garantir os direitos de cada criança. Muito obrigada. Obrigada, Florence. Sempre muito bom te ouvir. De fato, eu diria que o Observa é uma plataforma muito importante nesse momento, nesse período eleitoral, e complementa também que é uma ferramenta importante para um outro projeto desenvolvido pela Rede Nacional Primeira Infância, que é a campanha Criança é Prioridade, que busca o compromisso de candidatos e candidatas das prefeituras com a primeira infância. Então, muito obrigada, e muito obrigada pela disponibilidade do Unicef em fazer parte da construção do Observa. Foram muito importantes nesse momento. Muito grata. Agora, convido a querida Cláudia Vidigal, da Fundação Bernard Van Leer, que é uma parceira estratégica deste projeto. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa honra estar aqui compondo essa mesa, esse encontro com vocês. Eu sou Cláudia Vidigal, eu sou representante da Fundação Bernard Van Leer no Brasil. A Fundação Bernard Van Leer é uma fundação holandesa que atua há 70 anos nessa pauta da primeira infância no âmbito global. No Brasil, a gente está também há 50 anos e com a RNPI, Rede Nacional pela Primeira Infância, desde o comecinho, Então, a gente faz parte dessa rede desde o início, apoiando, criando estratégias conjuntas, e somos muito felizes com todas as conquistas que já tivemos para a infância do Brasil junto com a rede, Então, no Brasil, a Fundação Bernard Van Leer investe em parentalidade e no Urban 95. O Urban 95 é uma estratégia que ajuda as cidades a se pensarem a partir dos 95 centímetros, a altura de uma criança de 3 anos. O que uma cidade poderia oferecer? O que uma cidade deve oferecer? E é muito bacana, então, o Observa trazer essa ferramenta que ajuda cada cidade a se olhar, a se enxergar, a se perceber frente ao marco legal da primeira infância, a sociedade civil também poder entender onde cada cidade está. E aí, quando a gente diz se olhar e se entender, a gente também está entendendo que é preciso olhar para os desafios, para os problemas, para as dificuldades, porque é a partir de poder enxergar, realmente de observar, e enxergar onde nós estamos, é que a gente consegue os avanços necessários. Mas não só se enxergar, poder enxergar também outros, poder se instigar com municípios que conseguiram resultados expressivos, importantes, às vezes com pouco recurso,
o Observe, ele cria essa oportunidade, né, para que as cidades possam olhar para outras cidades, ver o que está acontecendo na educação ali em Sobral, o que está acontecendo na assistência ali no Recife, o que está acontecendo na saúde ali em Caruaru, em Pelotas, enfim, que a gente possa circular pelas cidades do país e ir conhecendo, aprendendo com elas, além de aprender com os planos municipais que também são disponibilizados no Observa. Enfim, eu acho que essa é uma ferramenta à altura da potência da Rede Nacional da Primeira Infância, à altura das cidades, que é onde as políticas se materializam, é onde as políticas ocorrem para as crianças pequenas, e que a gente vai ter, então, agora a oportunidade de enxergar, né, mais de perto e poder avançar a partir daí. Então, é uma grande honra compor esse grupo, compor esse time que apoia essa iniciativa. Vida longa ao Observe, que ele possa servir a muitos e a todos nós para os próximos avanços. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Nós que agradecemos muito pela parceria junto ao Observa e a parceria que acontece há anos junto com a Rede Nacional Primeira Infância. A Fundação Bernardo Henrique tem um papel fundamental. Muitíssimo obrigada. Agora eu convido mais uma parceira estratégica, a Letícia Bauer, a Letícia Bor, da Pórticos América Latina. Letícia, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença virtual em acompanhar esse lançamento. Bom, eu sou a Letícia, sou gerente de programas da Pórticos América Latina, que é o escritório regional de uma organização global chamada Pórticos, presente em outros 12 países. Nós atuamos há mais ou menos 25 anos no fortalecimento de iniciativas de organizações da sociedade civil nas áreas de educação e primeira infância, direitos humanos, sustentabilidade. Bom, fico honradíssima de estar aqui hoje, nessa manhã, nesse grupo, de testemunhar e celebrar o lançamento desse observatório. Nós participamos desde o desenvolvimento, desde a concepção, né? Então é lindo realmente estar aqui nessa casa das 9 mulheres que estão hoje, todas maravilhosas, para dar as boas-vindas a vocês e fortalecer a importância desse observatório, né? Que, inclusive, eu acredito que vem em boa hora, já que em tempos tão incertos como o que a gente vive hoje, por conta da pandemia, se faz necessário ter um ponto de partida com dados confiáveis, bem organizados e disponibilizados de forma acessível, que apoiem o debate público e o desenho e a construção de políticas públicas, programas e projetos no campo da primeira infância. Então, o observatório ele nasce nesse contexto volátil mesmo, né? E mesmo em condições de isolamento social, foi fruto de um processo participativo, de muita troca, e realmente faz bem, areja ter boas notícias como essa de hoje, tendo em vista aí o impacto da pandemia nas famílias brasileiras, aumento do desemprego, da pobreza. Então, eu espero que o observatório também ajude a visibilizar ainda mais alguns temas que se tornaram tópicos importantes de debate nesse período da crise que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, a importância da creche, da pré-escola de qualidade, o quanto se faz necessário que as mães e cuidadores possam contar com esse serviço. Acho importante porque enaltece aí uma pauta histórica das mulheres e das mães com relação ao trabalho doméstico não remunerado. A gente também vê, mais do que nunca, que é indispensável fazer um recorte étnico, de gênero, raça, sobre a infância e uma análise das disparidades geográficas, já que as desigualdades, de fato, estão aí escancaradas, né? E eu acho que é possível acessar esses dados pela plataforma, inclusive. Hoje mesmo saiu na Folha uma nota sobre esse lançamento, mostrando que quase metade das crianças com até 5 anos no Brasil vive hoje em casas onde a renda mensal não chega a meio salário mínimo por pessoa. Essa é a média, né? Mas existem muitas diferenças nas comparações entre os municípios. Então, eu desejo que esse observatório possa possibilitar esse debate, essas análises, para que todos nós possamos mergulhar na realidade dos nossos municípios, para que a gente possa olhar para essas desigualdades e embasar a nossa ação. Eu também espero que muitas pessoas possam se beneficiar, tanto na gestão pública, na sociedade civil, academia, no jornalismo,
Então, acredito que é isso, parabéns a toda a equipe da ANDE, os membros da Rede Nacional da Primeira Infância que se envolveram nesse projeto, os membros do comitê técnico e todos que contribuíram de alguma forma, e fica aí o convite para todo mundo que está assistindo essa transmissão, que possa entrar na plataforma, explorar os dados e compartilhar com as suas redes. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Nós que agradecemos. A parceria com a Pórticos foi fundamental para a concretização do Observa. Vocês foram fantásticos conosco. Muitíssimo obrigada. Agora eu tenho a alegria de convidar a professora Gina Vieira, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para uma fala sobre transformação social e as múltiplas infâncias. Professora, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Nesse momento tão especial, né? Eu considero um momento histórico em que a gente vai ter essa plataforma, né, para disponibilizar essas informações tão relevantes. E eu queria aqui pedir licença para vocês para fazer a minha fala trazendo alguns slides. Espero que eles nos ajudem a ilustrar a minha fala. Eu defini como tema da nossa conversa transformação social e múltiplas infâncias. Eu trago aqui, eu que sou apaixonada por histórias de mulheres inspiradoras, trago aqui para vocês a fala da Maria Montessori, né, que fez tantas contribuições à pesquisa sobre a infância, e ela diz que se realmente colocarmos a criança no centro, e não apenas por meio das palavras, tudo muda para sempre. E aí eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês, nesse sentido de dizer o quanto, quando a gente apoia a criança, a infância, a gente consegue uma transformação social grandiosa. Queria começar falando para vocês sobre o seu Moisés, meu pai, um homem que nunca conseguiu aprender a ler e escrever, que buscava uma vida melhor, como todos nós brasileiros, e migrou para o Distrito Federal, buscando melhores condições de vida. Quando seu Moisés chegou aqui no Distrito Federal, ele conheceu a dona Djanira, minha mãe, uma mulher nascida na zona da Mata Mineira, que só estudou até a 4ª série primária, quando frequentou o Mobral, já adulta. E esse encontro entre o seu Moisés e a dona Djanira deu tão certo que trouxe à existência a minha família, essa família bonita que aparece aí. Nós somos 8 filhos ao todo, dos quais 6 vingaram, né, como a gente diz lá no Nordeste. Eu costumo dizer que para o seu Moisés e dona Djanira, né, um homem não alfabetizado, uma mulher que nos contava que aos 8 anos de idade, no lugar de darem um livro para ela, deram uma enxada para ela capinar, pessoas que tiveram tantos direitos negados, para eles criar seus filhos era um grande desafio. Eu costumo dizer que eles tinham que ter muita fé, muita coragem e uma bicicleta, porque era em cima dessa bicicleta, vendendo um produto chamado bolachão, que o seu Moisés garantiu o nosso sustento. É claro que as nossas condições de vida eram muito precárias. Essa foto é uma foto do nosso Natal mais incrível, né? Foi um Natal muito especial, porque a gente teria pudim de leite moça e Coca-Cola para beber. Era algo que a gente só podia experimentar uma vez por ano. Mas o meu pai e minha mãe, eles tinham um compromisso extraordinário com a nossa garantia do direito à educação. Eu lembro da minha mãe dizer que, ainda que isso nos custasse passar fome, ela não ia permitir que nós não tivéssemos acesso à escola. E ela criava 1000 estratégias, né? Eu lembro que a gente tinha uma horta no fundo do quintal para complementar a nossa alimentação. O fato da minha mãe ter estudado até a 4ª série, ainda que adulta, fez uma diferença enorme, porque ela era uma mulher que buscava informação para qualificar a sua atuação como mãe. Então, eu lembro dela fazendo cursos no posto de saúde sobre a multimistura, sobre como evitar uma possível desnutrição. Eu lembro da dona Djanira resistindo bravamente a uma prática que era muito naturalizada na nossa comunidade, que era quando as crianças atingiam uma certa idade, elas eram, as crianças negras, né, as meninas negras especialmente, eram
convidadas a realizar trabalho doméstico. E a minha mãe batia o pé a essa prática e dizia que o objetivo dela era que nós frequentássemos a escola. E isso, essa narrativa do meu pai e da minha mãe, me fez ser essa criança representada aí na foto. Uma criança absolutamente apaixonada pela ideia de frequentar a escola. O problema é que quando eu entrei na escola, eu já era uma criança muito marcada pelo racismo, e depois de pouco tempo na escola eu percebi que o racismo também se apresentava ali. Essa sou eu 1 ano depois de imersa na escola. Se vocês olharem bem, há uma diferença significativa, né, entre a criança que entrou na escola cheia de esperança, acreditando na narrativa do meu pai de que a escola me daria superpoderes, e a criança 1 ano depois na escola. E aí, 1 ano na escola me mostrou que havia um tratamento diferenciado para crianças negras e para crianças brancas, né? O racismo foi me silenciando, foi me fazendo me tornar uma criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento, e uma criança que, embora quisesse muito aprender e decidisse ficar na escola resistindo a tudo isso, eu decidi que seria invisível, porque eu imaginava que, sendo invisível, eu conseguiria sobreviver às agressões que eu sofria. Eu fui para a 2ª série sem saber ler e escrever, até que eu conheci a professora Creuza Pereira dos Santos Lima, uma professora extraordinária, que um belo dia, apesar de todos os esforços para eu ser invisível que eu fazia, ela me chamou até a carteira dela. Eu imaginei que ela me daria uma bronca, que ela fosse me constranger diante da turma, que ela tivesse descoberto que eu não sabia ler, e, para minha surpresa, quando eu cheguei até a carteira da professora Creuza, ela me colocou no colo, ela acreditou que eu pudesse aprender, ela me ajudou a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma, e ela me deu um sonho. Ali no colo da professora Creuza, depois que ela me abraçou, me acolheu e me fez sentir parte da escola, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver no mundo nada mais importante do que o que essa professora fez por mim. E, de fato, aquilo se tornou o meu projeto de vida, e aos 17 anos, né, eu já estava formada professora, numa época em que a gente cursava o magistério. Trabalhei 1 década dedicada à primeira infância, à educação infantil, às séries iniciais. Depois eu fui trabalhar com adolescentes, e quando eu fui trabalhar com adolescentes, eu percebi que os adolescentes viravam as costas para a escola. Eu adoeci em função disso, porque a minha crença na educação era uma educação que transforma, que mobiliza e que engaja o estudante. Eu tive uma depressão muito forte, que me fez perceber que eu tinha que ressignificar a minha prática pedagógica se eu quisesse reconfigurar os vínculos com o meu trabalho e fazer um trabalho que promovesse a aprendizagem. Eu não me tornei professora apenas para ter um emprego, eu me tornei professora porque eu queria me sentir útil, me sentir agente de transformação. E eu comecei a mudar a minha prática pedagógica e, inclusive, me aproximei dos meus estudantes usando as redes sociais como ferramenta pedagógica. E, nesse sentido, um belo dia, usando as minhas redes sociais, eu me deparei com um vídeo produzido por uma menina de 13 anos, onde ela se apresentava dançando de maneira muito erótica, né? Ela colocou uma roupa que expunha o corpo dela, escolheu uma música que desqualificava as mulheres e dançava de maneira muito sensual. Aquilo me incomodou, porque eu fiquei me perguntando os riscos aos quais aquela menina se expunha. Poderia ter o vídeo usado para alimentar um site de pedofilia, um site de pornografia. Eu decidi interferir em relação àquilo, fiz uma pesquisa, descobri que aquele comportamento tem nome, chama-se sexting, e está relacionado ao fato de que a nossa cultura é marcada por tecnologias de gênero. O que seriam essas tecnologias de gênero? É tudo que compõe a nossa cultura, de brinquedo a contos de fada, jogos de videogame, que colaboram para comportamentos de homens e mulheres marcados por diferenças, né? Então,
Para as meninas, a gente oferece brinquedos que reportam ao trabalho doméstico, a fazer comida, a cuidar da casa. E para os meninos, a gente oferece brinquedos que falam sobre ser super-herói, ter força, coragem. Para as meninas, a gente oferece muitas vezes só bonecas, como se o único papel que elas pudessem exercer tivesse relacionado à maternidade. Os meninos a gente educa para a aventura, para explorar o mundo, para conhecer o universo. A gente tem contos de fadas que ensinam para as meninas que relações abusivas como a Bela e a Fera são naturais. A gente tem contos de fada como o da princesa Ariel, que diz para as meninas que para viver um grande amor elas têm que abrir mão da sua voz. E a gente tem na nossa cultura uma representação hegemônica de mulheres objetificadas. Os modelos de condutas que são apresentados para as meninas, eu lembro que na minha infância o que mais aparecia na mídia para mim como referência era Chacretes, Gretchen, Tiazinha, Feiticeira, Mulher Melão, Loira e Morena do Tchan. Essa é uma forma de dizer para as meninas que esse é o papel que elas podem exercer. Ou ainda, a gente tem uma representação do casamento como um prêmio, né, como grande projeto de vida. Não que as meninas não possam se casar e ter filhos, né? Eu sou casada, tenho filhos, mas é uma tragédia quando a gente diz que elas só podem fazer isso. E é uma tragédia maior quando isso é dito para meninas em situação de vulnerabilidade, onde são reduzidas as perspectivas de vida. Isso faz, inclusive, com que o Brasil seja um país campeão em gravidez na adolescência, isso faz com que o Brasil seja o 5º país no mundo em casamentos infantis. E assim como essa cultura marcada por uma lógica patriarcal e machista prejudica as meninas, ela também prejudica os meninos, porque ela constrói uma representação de masculinidade onde ser homem está relacionado a embrutecer consigo mesmo, embrutecer com o mundo, não se responsabilizar pelos filhos, não apoiar a mulher no trabalho doméstico. Então, meu raciocínio foi, se a gente está numa cultura que apresenta modos simbólicos que subalternizam as meninas e educam as meninas para os meninos para masculinidades tóxicas, e se a gente apresentar outras referências a partir das quais eles pudessem se inspirar. Assim surge o projeto Mulheres Inspiradoras, que tem como princípio a ideia de que nós precisamos apresentar para meninos e meninas referências de mulheres que transcendam essa lógica que reduz mulheres a objetos sexuais. E aí a gente propôs, primeiro, a leitura de 6 obras escritas por mulheres, entre essas obras escritas por meninas, como Anne Frank e Malala, e obras escritas por mulheres negras, como Carolina Maria de Jesus e Cristiane Sobral, considerando que na comunidade onde eu atuo, grande parte da comunidade é negra. Também propusemos que eles estudassem biografias de grandes mulheres, então eles estudaram biografias de mulheres meninas, né, como Anne Frank e Malala, jovens, mas também de mulheres idosas como Cora Coralina. Estudaram biografias de mulheres brancas, guerreiras, corajosas, como Irena Zendler e Lígia Fagundes Telles, mulheres negras extraordinárias, como Rosa Parks, grandes nomes da academia, como Zilda Arnes, que lutou tanto pela infância no Brasil, a primeira infância, grandes nomes da academia, como Nise da Silveira, que reinventou a psiquiatria, mulheres quase sem escolaridade, como Carolina Maria de Jesus, mulheres que sobreviveram à violência doméstica, como Maria da Penha, nessa perspectiva de dizer para as meninas que elas podem sonhar com o que elas quiserem, sejam elas quem elas forem, mulheres negras, mulheres brancas. Mas a gente não parou por aí, nós também propusemos que os estudantes entrevistassem mulheres inspiradoras das suas vidas. A ideia é que eles refletissem sobre as mulheres que estão nas comunidades fazendo um trabalho extraordinário de defesa da infância, da educação e da vida. Quando eles conheceram todas essas mulheres que eu trouxe, eles disseram, professora, essas mulheres são incríveis, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe, para minha avó ou para minha bisavó. E aí eles entrevistaram essas mulheres, puderam conhecer detalhes das histórias delas, e o resultado foi tão extraordinário que a gente decidiu transformar esse livro
Mulheres Inspiradoras, onde meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental contam a história das mulheres das suas vidas, mães, avós, bisavós. E aí, falando sobre o resultado do projeto, a gente recebeu o reconhecimento do 4º Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, o 8º Prêmio Professores do Brasil, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, ficamos entre os 50 melhores projetos da Fundação Vitor Tivita, e no dia 29 de maio a gente recebeu pelo jornal a notícia de que o nosso projeto representaria o Brasil num prêmio internacional, e eu faria a minha primeira viagem internacional para Lima, Peru, representando o Brasil, dentre outros 18 projetos de países ibero-americanos como Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Chegando lá, para nossa surpresa, nós conquistamos o primeiríssimo lugar. Isso fez com que o Brasil, né, ficasse em evidência como um país que luta por uma educação alinhada aos direitos humanos, uma educação atenta à infância, uma educação que luta contra qualquer forma de violação de direitos. E aí nós chamamos, por isso, né, a atenção de um organismo internacional chamado CAF, que convidou o projeto Mulheres Inspiradoras a se tornar política pública. Então, hoje, né, na verdade, desde 2017, o projeto Mulheres Inspiradoras é uma política no Distrito Federal, está presente em 40 escolas, e ainda como resultados, eu gostaria de trazer aqui o fato de que depois de que tudo isso aconteceu, nós tivemos a oportunidade de ocupar espaço nessa mídia hegemônica, que muitas vezes colabora para a objetificação das mulheres, né? A gente pôde ocupar espaços nos jornais, na mídia, nas redes sociais, para falar que outra educação é possível, para falar que é importante prestar atenção no que o país faz com a infância de meninos e meninas, sobretudo de meninas, né, que muitas vezes são violadas, muitas vezes são levadas a realizar trabalho infantil, muitas vezes são obrigadas a sair da escola muito cedo para ajudar no sustento da família. Então, essa possibilidade, né, de falar de uma educação transformadora e comprometida com direitos humanos tem inspirado outros professores e professoras do Brasil a levarem para a sala de aula um fazer pedagógico mais humano. E aí eu queria encerrar minha fala, eu acabei perdendo aqui um pouco da possibilidade de saber da noção do tempo, porque eu não estou conseguindo olhar o chat, mas eu queria terminar a minha fala aqui com essa imagem, que eu acho que é bem representativa do poder que tem a gente firmar um compromisso de cuidado com a infância. Eu hoje estou aqui porque eu pude contar com pessoas muito comprometidas com a minha infância, né? Um pai e uma mãe que eram muito simples, não tinham escolaridade, não tinham emprego formal, mas entendiam que tinham que me garantir o direito de estar na escola, né? A minha mãe lutou para me garantir um pré-natal. Eu lembro que esse era um compromisso que ela tinha com todos os meus irmãos mais novos. Ela era uma mulher extremamente atenta, né, à nossa caderneta de vacinação. Na época nem era caderneta, era cartão. Então, parecem coisas muito pequenas, mas esse conjunto de muitas coisas, né, que essa aldeia ao meu redor me fez chegar aqui, né, realizar o meu sonho de ser professora. E eu queria compartilhar com vocês essa imagem, né, traduz o meu encontro com a professora Creuza 34 anos depois dela me dar aula. Eu tinha uma pergunta guardada no meu coração e eu contei a história dela nesse livro como uma das mulheres que me inspirou na vida. E eu perguntei para a professora Creuza quando eu a entrevistei, por que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, ela tinha me notado. Eu perguntei para ela, você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento, essa criança que eu era? E ela disse, eu não via nada disso, eu só via uma criança que queria aprender. E aí a professora Creuza me ensinou uma outra grande lição, a importância da gente olhar para cada criança no que ela tem de força e de potência. Eu tinha muitas fragilidades, né? Vivia numa casa onde não havia livros, onde a alimentação não era a alimentação ideal,
com um pai e uma mãe não escolarizados, mas a minha vontade de aprender me tomava inteira. E a professora Creuza teve a sensibilidade de olhar para isso. Então, o meu desejo é que essa plataforma maravilhosa que está sendo lançada hoje, que ela permita que tantas crianças com uma história parecida com a minha possam ter garantidos os seus direitos. As crianças são potencialidades, como me disse a professora Creuza. Para educar uma criança, gente, é preciso uma aldeia. A sociedade toda tem que estar mobilizada nessa causa. Quando a gente apoia uma criança, a gente transforma a sociedade. Quando a gente apoia uma criança, a gente transforma todo o entorno ao redor dela. Então, parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu deixo aqui o meu contato para quem quiser trocar material, tirar alguma dúvida ou continuar nesse diálogo. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Muito obrigada, professora. Depois de uma fala tão bela, eu diria, inclusive, que a sua fala renova as nossas esperanças e renova e reforça, na realidade, o nosso dever de cuidado, defesa e proteção das nossas crianças e da nossa infância. E, mais do que isso, eu trago aqui, inclusive, lembrando da construção do Observa, uma decisão que nós tomamos lá no início, né? É que nós queríamos trazer dados. Sim, nós queríamos trazer dados, mas nós queríamos trazer dados que demonstrassem a realidade das infâncias. São muitas as infâncias no Brasil. Então, as desagregações eram uma prioridade da nossa plataforma e, por bem, elas foram concretizadas sempre que possíveis. Então, temos dados agregados por gênero, por raça e etnia, por área rural, urbana, porque é isso, o Brasil é gigantesco, as infâncias são muitas. E, professora, você é uma mulher que inspira, pode ter certeza. Estou muito emocionada e recebi muitas mensagens aqui também emocionadas, dizendo que são muito emocionadas com a sua fala e com a sua história. Muitíssimo obrigada. E, então, agora, né, depois de muito bem emocionada, vamos dar continuidade. Convido mais uma vez a Miriam para que nos fale um pouquinho como foi o processo de construção e desenvolvimento do Observa. Braguita, com você. Olá de novo, gente. Realmente, Ana Potiara, é até difícil, né, a gente dar continuidade depois de uma fala da Gina, porque ela representa a realidade brasileira, né? Ela nos representa uma realidade que é dessa forma. A gente vê pelo observatório para em torno de 50% das famílias brasileiras, se não mais, né? Então, muitíssimo obrigada, Gina. Quando nós te conhecemos, quando eu te conheci antes quando estávamos te convidando, eu fiquei muito tocada pela tua fala, e hoje novamente. E eu acho que a vida da gente deve ser feita disso, desses momentos que tocam os corações da gente, porque é isso que estimula a gente a buscar uma mudança e uma transformação. E quando nós vimos que este evento era composto, né, por 9 mulheres, e com todo o respeito que a gente tem com todos os homens que fazem parte da nossa vida, a gente sentiu isso, que a gente tinha um recado importante para dar para além, né, do lançamento do Observa, e que você era a pessoa que trazia essa história. Então, muitíssimo obrigada, que é muito mais do que uma história, né? É uma vida e uma representação nacional. E aí eu vou fazer, então, a difícil tarefa, né, de puxar a cordinha do paraquedas e trazer todos nós de volta para o nosso observatório. E, ao organizarmos esse roteiro da nossa programação desta manhã de hoje, nós pensamos que seria importante nós trazermos um pouco do histórico de como foi desenvolvido este observatório. Por que isso? Porque foi muito importante a decisão que nós tomamos de elaborar e construir esse observatório de uma forma participativa e democrática.
e eu tenho certeza que todos vocês e todas que trabalham dessa forma sabem que isso dá muito mais trabalho do que a gente simplesmente pegar, arregaçar as mangas da gente e vamos lá, vamos fazer a gente mesmo. Então, eu vou dar um pouco deste passo a passo aqui, que começou logo que nós assumimos a Secretaria Executiva da Rede. Para quem não sabe, a Rede Nacional Primeira Infância, a cada 3 anos, ela elege uma secretaria executiva. E nós fomos eleitos, então, em 2017, assumimos em 2018, e lembro que logo nas primeiras reuniões de 2018, que nós tivemos aqui na ANDE, em Brasília, o Vital Didonê nos falou: a gente precisa de um observatório para o marco legal da primeira infância. Lembro muito da Eli Harasawa, nossa parceira, tanto na ANDE quanto quando estava no governo, no Ministério da Cidadania. Nós precisamos de uma plataforma para o acompanhamento das políticas públicas, né? Nós ainda não temos isso no Brasil. E na época que nós topamos este desafio, nós não tínhamos ainda a consciência do tamanho dele. Eu acho que isso é importante para estimular a gente a seguir em frente, porque às vezes a gente sabe, a gente nem vai ter coragem de seguir em frente. E na nossa consciência da nossa pequeneza no momento, nós decidimos assim, vamos monitorar 100 municípios brasileiros. E aí eu lembro de novo perfeitamente no momento em que nós tivemos uma reunião lá na ANDE, com a Thaís e com a Diana, que são as técnicas deste observatório, e com o Vivarta também, em que eles disseram, olhando profundamente no meu olho, né, de certo com medo que eu não fosse aceitar, Praguita, dará o mesmo trabalho, ou vamos fazer para todos os municípios brasileiros. Por quê? No momento que nós recorrermos às bases federais, nós teremos para todos. Por que nós vamos selecionar apenas 100? Então, é claro que sempre dá mais trabalho, mas eu compreendi aquilo que eles e elas estavam trazendo para mim naquele momento, e claro que com um pouco de medo e resistência, falei, vamos lá, vamos fazer para todos os municípios brasileiros. Então, eu agradeço essa avaliação de vocês, né? E agradeço também ao grupo diretivo da Rede Nacional Primeira Infância, porque assim que nós apresentamos esta ideia, o grupo diretivo também acatou. Então, a nossa primeira reunião formal para fora, né, da nossa equipe foi apresentar, em fevereiro do ano passado, para o grupo diretivo da Rede esta ideia. E logo em seguida, e antes também, é sempre importante ressaltar que nós, sociedade civil, né, vivemos dos nossos financiamentos. Então, a gente conseguiu compor este quebra-cabeça de financiamentos para nós seguirmos em frente com o observatório e com o acompanhamento dos 5.570 municípios brasileiros. E logo que nós apresentamos, então, para o grupo diretivo, nós fizemos uma pesquisa de benchmarking de 40 plataformas nacionais e latino-americanas. Esse é uma pesquisa que está disponível, né, sobre como deveríamos, então, criar do zero este observatório. E criamos, então, um documento preliminar com alguns indicadores que nós já viemos definidos, que viríamos com assistência, saúde e educação, porque eu sempre brinco com a equipe que eu faço esse papel de quais são as nossas margens, né? E as nossas margens norteadoras eram essa, aqui que nós vamos correr o nosso rio, é aqui que nós vamos trabalhar com indicadores dessas 3 áreas para darmos a largada. Temos consciência que temos muito para crescer. Mas então fizemos um levantamento preliminar de indicadores e apresentamos para uma reunião de mais de 40 especialistas aqui em Brasília. Foi em maio do ano passado essa reunião, e nós convidamos, então, técnicos, representantes dos ministérios da área de educação, saúde e assistência, técnicos do IBGE, do Unicef, da Unesco, da própria rede e de outras organizações da rede, né, da Fundação Maria Cecília, Souto Vidigal, e fomos apresentando as nossas ideias, né? Estava presente também
o IFAM, representado pela Luzia. Tínhamos mais de 40 especialistas que nos honraram, né, com a coragem de vamos pensar junto como é que vai ser, como é que vão ser estes indicadores que a gente quer apresentar. Então, a partir desta reunião com esses especialistas, nós definimos um bloco inicial de indicadores e apresentamos para a Rede Nacional Primeira Infância, para toda a rede, que é composta por mais de 250 membros, e a rede trouxe as suas contribuições. E, paralelo a isso, nós sentimos a necessidade de construirmos, de termos para nos acompanhar durante todo esse processo um comitê técnico. Até agradeço a Letícia, né, que lançou essa ideia. Gente, vamos montar um comitê técnico, e nós acatamos e sentimos que era fundamental e convidamos, então, para nos acompanhar ao longo desse processo, Unicef, IBGE, Ministério da Saúde, a Avante, que a Maria Tereza vai falar daqui a pouco, e uma grande parceira nossa, que é a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que veio representada pelo Eduardo Marino. Então, é um agradecimento especial por todos os componentes do comitê técnico e por toda a paciência, dedicação e, enfim, né, a disponibilidade para andarmos o passo a passo do observatório. Em especial na parte dos indicadores, nós estamos falando agora. E depois veio a parte das reuniões setoriais. E para as reuniões setoriais, as nossas consultoras foram incansáveis, né? Foram muitas visitas ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, com técnicos que nos receberam muito bem, que compraram a nossa ideia e que não apenas ficaram numa posição confortável de que aqui estão os dados, mas vamos correr atrás de dados que a gente quer e que precisa e que acredita que precisam ser trabalhados para se transformar em indicadores do Observa. E então nós apresentamos mais uma vez todo este resultado na Assembleia da ANDE que tivemos o ano passado. Na Assembleia da ANDE, não, desculpa, da Rede Nacional Primeira Infância. Então é sempre um passo a passo, né? E, paralelo a isso, nós começamos, coordenados pelo Vivarta, que eu agradeço muito também, a buscar, que já vínhamos consultando desde o começo, mas a definir qual seria a empresa que faria o nosso desenvolvimento tecnológico. E nós optamos, então, pela APP Cívico, que fica em São Paulo. Fizemos visitas, fizemos todo um hackaproton, né? um método para eles compreenderem o que nós, de fato, queríamos com o desenvolvimento do nosso observatório, sempre, claro, né, naquela saia justa do que cabe no nosso orçamento, do que nós almejamos, quais são as nossas metas, mas a gente conseguiu evoluindo nisso passo a passo. E então nós passamos a nos dedicar à segunda aba do observatório, que eram os planos municipais pela primeira infância. E nós fizemos, então, uma reunião, novamente, uma reunião com especialistas em Brasília, onde nós chamamos gestores municipais para nos auxiliarem nessa construção do documento de pesquisa da análise dos planos municipais brasileiros. E aqui eu gostaria de relatar que nós temos, hoje em dia, no Brasil, que nós conseguimos capturar cerca de 120 planos municipais pela primeira infância. Então, já que nós sabemos que temos 5.570 municípios, fica claro que temos um longo caminho pela frente. Mas elaboramos com esta análise uma linha de base tanto para as políticas públicas daqui para frente, como que vamos acompanhar a implementação dos planos municipais pela primeira infância no território nacional, nos nossos municípios, mas também uma linha de base que serve para aqueles municípios que virão a elaborar os seus planos municipais, junto com o curso de ensino à distância que a gente oferece em parceria com o CECIP. Na verdade, é o CECIP, é uma organização da RNPI, que elabora e que leva à frente este curso com vários aprimoramentos que nós fomos fazendo conjuntamente ao longo destes últimos 2 anos.
Muito obrigada ao CECIP também. E depois, então, já tínhamos em andamento a aba dos indicadores, colocamos em andamento a aba dos planos municipais pela primeira infância, onde cada município, cada gestor, cada pessoa vai poder ver entrar em contato com o PDF dos planos municipais que existem disponíveis no Brasil, mas para muito além disso, subir o plano municipal do seu município. Eu sou gestora lá de Estrela, no Rio Grande do Sul, e eu sei que o meu município tem um plano que ainda não consta na plataforma. Eu vou poder fazer um contato com a plataforma através do Fale Conosco e subir o meu plano, e com isso nós teremos um mapa do Brasil com todos os planos por estado, por município, por região, disponibilizados para todos e todas nós. E, por fim, nós passamos para a etapa da biblioteca, né, que era o terceiro eixo. Nós temos muita consciência que já existem organizações da rede que têm uma vasta biblioteca sobre a primeira infância, mas nós achamos que era importante, quando a pessoa vem para navegar no observatório, que ela também tenha acesso à grande riqueza de publicações que a própria rede produz. São guias, manuais, podcasts, publicações, e também as legislações, tanto nacionais quanto latino-americanas e, enfim, internacionais. A gente disponibiliza nessa plataforma. A gente chamou uma bibliotecária, Ana Juliana, para quem eu agradeço, que fez todo este trabalho. Então, e a rede se disponibilizou e foi incansável em compartilhar os seus conteúdos. E para aqueles e aquelas de vocês que estão nos ouvindo e estão se dando conta pela primeira vez, puxa, mas nós temos muito conteúdo e queremos compartilhar, mandem para nós. Nós estamos recebendo, será sempre atualizada a nossa biblioteca, como as outras abas do Observatório. E então, este foi o passo a passo para nós chegarmos até aqui, e, por fim, foi o período de homologação. E, de novo, a homologação foi feita respeito aos nossos parceiros, né? Primeiro na equipe interna, depois o comitê técnico, o grupo gestor, E é isso, né? E deixamos para uma surpresa para apresentar, então, para toda a rede, para todos vocês, todas e todas vocês. Por fim, eu vou devolver a palavra para a Ana Potiara, mais uma vez agradecendo todos e todas que participaram deste processo de elaboração do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, que a gente tem muita consciência que foi feito a muitas mãos. Obrigada, gente. Poti. Muito obrigada, Miriam. É sempre muito importante, né, falar desse processo. Ele foi muito colaborativo, ele foi democrático e é muito bacana. Foi longo, foi extenso, mas foi muito importante para a consolidação do Observa. Agora eu convido a nossa estimada Maria Tereza Marcílio, presidente da Avante Educação e Mobilização. A Avante é membro da RNPI e atuou no Comitê Técnico do Observa, como muito bem pontuou a Miriam. Maria Tereza, está com você. Bom dia a todos e todas. E eu estou profundamente honrada e muito feliz de estar aqui nesse momento, que é uma celebração, né? Eu não podia deixar de mencionar, antes da minha rápida fala, o prazer e a enorme alegria de ver a fala de Gina, minha colega professora. Eu sou professora, trabalho com rede pública, e ouvir essa apresentação dela não só uma prova de como a gente pode vencer a desigualdade e romper com essa sociedade injusta, preconceituosa, na qual nós nos fundamos como nação, mas ela também é uma mulher muito inspiradora para todos nós. Então, é com muita alegria que eu quero agradecer a Gina por essa fala tão tocante, tão próxima, e que me representa tanto, e agradecer à rede,
dentro da sua secretaria executiva hoje, a ANDE, por ter conseguido trazer um sonho que era antigo na rede nacional, a necessidade de nós termos esse observatório, para que pudéssemos cumprir a missão da rede, que é da defesa e garantia dos direitos da primeira infância, e que pudesse também fortalecer essa causa perante a sociedade brasileira. E eu vou ter uma fala breve do lugar de sociedade civil. A Avante Educação e Mobilização Social integra a rede desde 2009, já estivemos na Secretaria Executiva, sabemos dos desafios que é estar nesse lugar, né? Fomos parte do grupo diretivo e sabemos de como é importante unir forças para conseguir chegar onde estamos chegando hoje. Agradeço imensamente o convite, agradeço aos apoiadores, financiadores do projeto e a todo o público que nos assiste. E eu queria começar agora a minha fala dizendo que uma sociedade saudável, uma sociedade que tenha vida, é uma sociedade que cuida, que respeita, que protege, que defende e que escuta as suas infâncias. As infâncias são o que há de mais potente e poderoso numa nação. E uma sociedade que não cuida, não respeita, não defende, não protege, não escuta, é uma sociedade que não tem futuro. As crianças não são o futuro, elas são o presente, elas precisam ser vistas hoje, mas elas garantem o futuro da nação. Então, como sociedade civil, qual é o papel da sociedade civil diante de um observatório como esse? Nós não somos executores de políticas públicas, mas nós somos os possíveis propositores, nós somos os vigilantes das políticas. Então, o primeiro papel que eu acho que nós temos que ter é uma vigilância permanente. E o Observa se constitui num instrumento fundamental para essa vigilância, porque sem dados você não consegue acompanhar. Tornar visível o invisível, que foi o que Gina nos mostrou. A professora Creuza tornou Gina visível, mas o Observa pode nos ajudar a tornar todas as nossas infâncias visíveis. Visíveis nas suas dores, visíveis nos seus desafios, visíveis nas suas potencialidades. Então, o primeiro papel da sociedade civil de vigilância precisa desse observatório, precisa se nutrir desse observatório. O segundo papel que eu vejo como sociedade civil é que nós nos organizemos em coletivos, porque sozinhos nós não conseguimos. Juntos seremos sempre mais fortes. Então, seja coletivos, tipo a Rede Nacional Primeira Infância, a Rede Pickler, tem tantas redes, tantos movimentos, né? Tem a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tem a Frente Nordeste Criança, tem muitos agrupamentos e muitos coletivos que juntos nós podemos acompanhar, usar os dados e monitorar e acompanhar o que está acontecendo no país, que, aliás, a gente sabe que sofre alguns retrocessos graves, né? Por isso também a fala de Gina foi tão importante. Estamos no momento em que professores, educação e ciência são muito desacreditados. Então, ouvir a potência da voz de uma professora e de tudo que ela é capaz de fazer nos fortalece e nos mostra que é esse o caminho. Um outro papel que nós, como sociedade civil, temos a representar é da militância permanente. Permanente. A gente tem que estar presente em manifestos, em cartas, em moções. Eles são fundamentais porque eles dão visibilidade. A sociedade não acompanha tudo, nem todo mundo está ligado nos mesmos temas. Há interesses e paixões muito contraditórias, muitas vezes que entram em conflito. Então, se nós não dermos voz ao que nós acreditamos e queremos, através de manifestos e cartas, a gente pode passar despercebido. E a primeira infância precisa ser representada, né? A outra coisa é os manifestos só, as manifestações só não garantem. A gente precisa acompanhar as pautas que estão no Congresso, acompanhar as políticas públicas, monitorá-las se elas estão acontecendo como devem, monitorar os retrocessos que podem acontecer. E, para isso, a gente precisa se mobilizar e a gente precisa se articular. E, além disso, propor. Por exemplo, os planos municipais pela primeira infância é uma proposição que a sociedade civil pode fomentar, ela pode se aliar,
ela pode se organizar localmente em cada território para a construção desses planos, que são planos de defesa dos direitos das crianças e que procuram proteger, defender, respeitar e escutar. A voz das crianças no plano municipal é fundamental. Então, eu acho que a participação da sociedade civil deve responder algumas questões. Que país nós queremos ser? Que legado nós queremos deixar para as próximas gerações? E como queremos ser lembrados? E é por isso que a gente tem que estar juntos defendendo as causas em que nós acreditamos. E acho que, nesse sentido, o Observa é um instrumento fundamental de aperfeiçoamento, de busca de uma ação mais efetiva e mais eficaz. Eu quero convidar a todos e todas que olhem o Observa, acessem a plataforma, usem esses dados. Poti trouxe no início o momento que nós estamos vivendo de eleições municipais. Isso é fundamental. A gente tem que estar atento a quem é que vai nos representar no nosso território. E temos que mostrar que primeira infância é a causa mais importante que temos hoje. Então, quero agradecer de novo, quero agradecer à Ande, pela Secretaria Executiva da Rede Nacional, ao Comitê Técnico, que eu integrei, foi um trabalho muito, muito recompensador, às Diana e Thaís, que conduziram esse processo com muita garra, muito democraticamente, com muita abertura, e a todas as instituições que apoiaram, a Pórticos, a Vanlier, Unicef, que tem sido sempre presente, e deixar esse convite. Vamos nos unir, porque juntos seremos mais fortes, e a primeira infância pode aparecer no país. Aliás, as primeiras infâncias, porque são várias, são múltiplas, nas suas fragilidades e na sua potencialidade. Muito obrigada. Maria Tereza, sempre muito importante te ouvir. São muitas as reflexões e você deixou muito claro a importância de nos dedicarmos à primeira infância. Muitíssimo obrigada. Agora, enfim, chegamos ao momento mais esperado dessa manhã, não é mesmo? Agora chegamos à apresentação do Observa, o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Para isso, eu convido as minhas amigas Diana Barbosa e Thaís Gavichevski para a apresentação. Elas foram responsáveis pela coordenação técnica, juntamente com o Vit Vivarta e tantas outras pessoas, para o desenvolvimento dessa ferramenta idealizada por muitas cabeças e sonhadas e desejadas por muitas pessoas, como já dito aqui. A palavra está com vocês. Muito obrigada, Poti. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Thaís Gabrichevski, sou uma das coordenadoras deste projeto. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Diana Barbosa e eu tive o prazer de dividir a coordenação desse projeto com a minha colega Thaís. Antes de começar a navegação no Observa, eu queria fazer um agradecimento nominal aos integrantes do comitê, né? As falas que nos antecederam trouxeram a importância da participação desse comitê, então acho que é interessante mencionar aqui o nome de todas as pessoas que participaram conosco. Janine Ginani, Silvânia Andrade, a nossa querida Maria Tereza, que falou um pouquinho antes da gente, William Ives, Eduardo Marino e acho que é isso, e Luanda Botelho, do IBGE. Thaís, se esqueci alguém, pode me socorrer nesse momento. A gente trabalha em dupla e vamos juntas. Bom, acho que é isso. Bom, vamos lá. Nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês esse produto que foi pensado e que foi desenvolvido com muito carinho, né? A Miriam Praguita começou a falar dela, mencionando os três eixos do Observa, de indicadores de planos pela primeira infância e a biblioteca. Então, quem nos guiará nessa primeira parte da apresentação do Observa será a Marina. Bom, essa é a Marina. A Marina é uma menina de 4 anos, que nasceu no dia 8 de março de 2016, dia da aprovação do Marco Legal da Primeira Infância. Com a aprovação do marco, foram estabelecidos princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas direcionadas à primeira infância, considerando aí as especificidades e as relevâncias dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil.
A Marina, ela mora em Timbiras, no Maranhão, uma cidade com 29 mil habitantes, onde, assim como em outros municípios brasileiros, houve avanço na garantia do direito das crianças, mas a superação das desigualdades ainda é um desafio a ser enfrentado. Visando contribuir para a redução dessas desigualdades, o Observa oferece insumos para incidência sobre os processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, de forma a assegurar prioridade a essa agenda em âmbito local e nacional. Essas desigualdades se expressam de diversas formas e fazem com que algumas crianças vivenciem uma maior situação de vulnerabilidade do que outras. No estado onde Marina mora, por exemplo, 76% das crianças de 0 a 5 anos estão em situação de pobreza, porcentagem que é de 67% entre as crianças brancas e de 79% entre as crianças negras, e entre elas está Marina. Se a gente olhar um pouquinho mais de perto para o município de Marina, Timbiras, 5% das crianças de até 1 ano de idade não possuem registro civil de nascimento, uma documentação fundamental para a cidadania. O pleno exercício da cidadania, ele depende também do acesso a políticas públicas, como a gente sabe, como acesso à educação, por exemplo. A educação básica, ela se inicia na pré-escola e deve ser universalizada para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. A Marina e outras 1.186 crianças da sua cidade já frequentam a pré-escola. No Brasil, são 93% das crianças de 4 a 5 anos inseridas no sistema de ensino, uma situação que teve uma pequena melhora desde 2016. Na área da saúde, Timbiras tem uma cobertura estimada da atenção primária de 60%, um percentual que teve uma queda, uma leve queda desde 2016. No gráfico que está representado aqui, Timbiras aparece nessa coluna em cor verde. A gente consegue perceber também uma diferença entre as médias estadual, regional e nacional em relação a Timbiras. A atenção primária é o nível de atendimento fundamental para o desenvolvimento saudável da criança na primeira infância, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Bom, esses e vários outros dados sobre o município da Marina e dos outros 5.570 municípios brasileiros, como bem mencionou a Pragueta na fala dela, brasileiros podem ser visualizados online e por meio de um relatório personalizado disponível para download em PDF no Observa. Essa é uma funcionalidade da plataforma que permite traçar o diagnóstico da primeira infância nas áreas de assistência social, educação e saúde, que são os 3 eixos temáticos do eixo de indicadores. Os dados que acabamos de mencionar foram expostos pelo professor de Marina, que trouxe um importante desafio para a sua turma: participar da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Timbiras. Os planos são importantes instrumentos que trazem diretrizes e metas para as políticas públicas de primeira infância de um território. No caso da turma de Marina, cada aluno e aluno deveria desenhar aquilo que mais gosta na sua cidade e aquilo que achava que deveria melhorar. Os desenhos foram encaminhados para o Comitê Intersetorial de Elaboração do Plano. A participação da turma de Marina no processo de elaboração do plano se alinha à recomendação do Marco Legal da Primeira Infância, de participação das crianças na definição de ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento. O plano de Timbiras ainda não está disponível para download no Observa, já que ele não foi identificado na busca ativa para a localização dos planos pela primeira infância do Brasil. Os planos localizados, eles estão disponíveis para download na plataforma, como é o caso do Plano pela Primeira Infância do Maranhão, um dos poucos estados que já avançaram nesse sentido. A relação de todas as unidades da federação com planos identificados também está disponível para download. Outro material disponível no Observa e que pode apoiar a elaboração dos planos municipais é a pesquisa de análise de conteúdo de 100 planos municipais pela primeira infância.
Essa análise permitiu identificar características gerais, tendências e especificidades no processo de elaboração dos planos municipais pela primeira infância, tendo sempre como referência as diretrizes estabelecidas no Marco Legal da Primeira Infância e também no Plano Nacional. Essa pesquisa, ela trouxe o olhar para aspectos importantes na elaboração desses planos, como a presença de ações relacionadas a registro civil, que está presente em 58% dos planos. O acesso ao registro civil de nascimento no Brasil, ele está quase universalizado, mas existem discrepâncias regionais importantes e que a gente ainda precisa destacar. Essa é uma ação importante, por exemplo, no município de Timbiras, que é a cidade da Marina, onde a gente já viu anteriormente que existem 5% das crianças de até 1 ano sem esse documento. Outro dado relevante, também presente nessa análise, é a participação das crianças de 0 a 6 anos na elaboração dos planos. Em apenas 20% deles, dos documentos analisados, houve um processo de participação e de escuta dessas crianças entre 0 e 6 anos. O Observa, no eixo dos planos municipais pela primeira infância, é uma ferramenta que vai permitir o acesso aos planos, né, tanto aos planos municipais como aos planos estaduais pela primeira infância. Os planos não identificados por meio de um extenso processo de busca ativa que foi realizado pela nossa equipe de pesquisa, podem ser enviados, podem ser submetidos ao Observa. Se a gente pensar, por exemplo, no plano de Timbiras, que começou a ser elaborado agora com a participação da Marina, assim que ele for finalizado, ele poderá ser submetido e assim integrar esse repositório. Outra funcionalidade disponível às gestoras, gestores e demais atores da sociedade civil envolvidos na produção de políticas públicas pela primeira infância é uma biblioteca com aproximadamente 500 obras para consultas e download. Os materiais desse eixo foram indexados a partir de palavras-chave que permitem a busca por tema, título, autor e organização. E quanto à Marina? Bom, ela ainda tem 4 anos. Não sabemos exatamente o que acontecerá com ela no futuro. O que a gente espera é que ela, assim como todas as crianças brasileiras, tenha seus direitos assegurados desde a primeira infância e que seu desenvolvimento seguro e saudável lhe permita ser uma pesquisadora, uma professora, uma advogada, uma engenheira, como todas as mulheres inspiradoras que compartilharam esse evento conosco. Essa foi a história de Marina. Bom, e agora nós gostaríamos de convidar a todas e a todos para, enfim, navegar pelo ambiente do Observa e explorar os dados e as informações que estão disponíveis. Para isso, então, eu vou pedir o auxílio da nossa equipe técnica para que eu possa compartilhar a minha tela. Isso. Um minutinho. Bom, vocês conseguem ver a minha tela já? Conseguimos. Obrigada, Thaís. Bom, esse é o ambiente do Observa. Essa é a página inicial dessa plataforma que convida vocês a navegarem. Nessa página, a gente consegue acessar os 3 eixos que foram pensados para a disponibilização dos dados. O eixo de indicadores, o eixo de planos pela primeira infância e uma biblioteca. Um pouquinho abaixo, a gente tem um painel dinâmico que é alimentado pelos indicadores do eixo 1. Esse painel, ele alterna dados nas 3 áreas de assistência social, educação e saúde e alterna também os municípios aqui presentes. É um convite a explorar esses dados que estão disponíveis de forma muito mais detalhada, inclusive com as desagregações que foram tão mencionadas aqui no eixo de indicadores. Um pouquinho mais abaixo, nós temos uma faixa de notícias para que a gente possa apresentar algumas ações de destaque no campo da primeira infância e logo depois os e as realizadoras desse projeto, né? E os nossos apoiadores. Então, vamos entrar aqui para explorar o eixo dos indicadores, que é o eixo 1. Bom, esse é o eixo 1, eixo de indicadores pela primeira infância. Vou esperar um minutinho para a minha página terminar aqui de carregar, para que eu consiga fazer a busca nessa... A gente tem uma caixa inicial, né, um box de busca, onde a gente consegue fazer buscas para todos os níveis da federação. Eu posso fazer buscas para o Brasil, eu posso fazer buscas para
as regiões, eu posso fazer buscas para os estados e para os municípios. Bom, a minha internet não está colaborando comigo nesse momento para que eu consiga digitar aqui nessa caixinha. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar na página. Deixa eu recarregar aqui. E aqui sim, funcionando. Vamos lá. Eu tinha mencionado que a gente consegue fazer busca aqui, nesse campo, para todos os níveis da federação. A gente pode pesquisar pelo Brasil, a gente pode pesquisar para as regiões, né? Aqui tem um exemplo do Nordeste. Nós falamos bastante do estado do Maranhão, onde fica o município de Timbiras, que é o município da Marina. A gente pode, clicando aqui, escolher o nível da federação em que a gente deseja navegar. Como a gente já navegou um pouco pela história da Marina no município de Timbiras, vamos agora ver um pouquinho dos dados da capital do estado do Maranhão. Então, digitando aqui, eu vou escolher um dos eixos, assistência social, e ele vai me retornar com os resultados aqui, o município de São Luís, e os indicadores do eixo de assistência social que estão aqui apresentados. O resultado que aparece aqui em cada indicador é relativo ao ano mais recente. A gente pode abrir esses indicadores clicando no nome ou nessa setinha ao lado e, enfim, a gente consegue acessar mais informações sobre cada um deles, né? Nós temos o resultado geral, que é a média do estado, do município, nesse caso, o conceito desse indicador, o ODS relacionado, a fonte e o ano mais recente desse indicador. Nós falamos muito aqui sobre as desagregações e a importância de olhar para além dessas médias, né? O que os dados desagregados conseguem nos revelar. E o que significa olhar para os dados desagregados? É conseguir identificar as diferentes, as múltiplas infâncias que estão presentes no nosso contexto. Se a gente tem 59% das crianças no município de São Luís em situação domiciliar de pobreza, se a gente olha para a desagregação por cor ou raça, a gente percebe que são 40% das crianças brancas em situação domiciliar de pobreza e 65% das crianças negras em situação domiciliar de pobreza. Então, acho que esse dado revela muito bem para a gente o que significa olhar para as desigualdades além dessas metas. Vou destacar aqui também um segundo indicador relacionado à proporção de crianças de 0 a 5 anos com deficiência beneficiárias do BPC inseridas no programa Criança Feliz. E vou chamar a atenção desse indicador para destacar o processo de construção desses indicadores na plataforma, né? Nós tivemos o trabalho, o desejo de apresentar alguns dados que ainda não estão disponíveis em outras plataformas, em outras bases de dados de acesso público. É o caso desse indicador aqui, por exemplo, que coloca um olhar sobre as crianças com deficiência, nesse caso as crianças beneficiárias do BPC, e nos permite ver quanto por cento delas estão inseridas no programa Criança Feliz. Lembrando que as crianças com deficiência no BPC são público-alvo desse programa. Eu mencionei aqui o ODS relacionado aos indicadores, que aparece nessa tela também. Além de identificar o ODS relacionado, nós tivemos o trabalho de identificar quais são as metas relacionadas a cada um desses indicadores, e essas informações vão poder ser acessadas aqui num documento que descreve toda a metodologia de elaboração desses indicadores e da plataforma como um todo, e traz também uma ficha de metadados para todos os 44 indicadores disponíveis nessa plataforma. Outro destaque, acho que é importante mencionar que todos esses dados estão disponíveis para download, né? Se a gente abre um dos indicadores, temos aqui a possibilidade de baixar o dado do próprio indicador, a gente pode fechar, e aqui embaixo a gente pode baixar todos os dados de todos os indicadores disponibilizados na plataforma. Aqui um pouquinho mais acima a gente consegue navegar nos temas dos indicadores, os indicadores de educação e os indicadores de saúde. Um pouquinho mais abaixo, nós temos ferramentas, funcionalidades que são super importantes para que a gente consiga olhar com ainda mais detalhe os resultados dos municípios, dos estados, das regiões, enfim, para o Brasil todo. Passando pela história da Marina, nós destacamos várias dessas funcionalidades. Uma delas é a série histórica, a gente tem uma série histórica começando em 2016 e vai até o ano mais recente de cada indicador. E aqui nós estamos na proporção de cobertura vacinal, eu posso alterar e voltar para assistência social, que é onde nós estávamos, crianças em situação domiciliar de pobreza.
E um pouquinho mais abaixo, a gente consegue visualizar também a série histórica, como a gente avançou desde 2016 no que se refere ao acesso à renda para essas múltiplas infâncias. Eu posso acessar a Coroa-Raça, por exemplo, e identificar como é que foi o acesso para crianças negras e para crianças brancas, inclusive habilitando e desabilitando essas funcionalidades aqui, tá bom? Outra funcionalidade é a comparação. Aqui a gente consegue comparar os dados do município selecionado com os dados da região, com os dados do estado, com dados da região e com dados do Brasil. Com o recurso aqui de passando o mouse, a gente consegue visualizar os resultados em percentuais. Aqui também a gente consegue observar as comparações de cada uma das desagregações e aí escolhendo o ano mais recente para que a gente possa navegar. Por fim, temos o relatório personalizado, que é esse documento em PDF que estará disponível já está disponível para todos os 5.570 municípios. Basta clicar aqui, eu não vou fazer isso agora, para a gente não precisar mudar de tela, mas ele está disponível para todos os 5.570 municípios e, na verdade, ele pode ser acessado para o estado, também para a região e para o Brasil, dependendo da escolha aqui na ferramenta de busca. Você quer seguir, Thaís? Vamos, você vai me guiando e eu vou ter o prazer de apresentar o eixo dos planos pela primeira infância. Como a gente já falou, o eixo de planos pela primeira infância, ele tem 3 grandes funcionalidades. Uma é ser o repositório de planos pela primeira infância, então temos uma barra de busca semelhante ao que a gente tem no eixo dos indicadores, onde a gente pode pesquisar para um município, o estado ou para o Distrito Federal. Por exemplo, a gente pode pesquisar Arapiraca, como Diana fez. Ao clicar em Arapiraca, a gente tem a funcionalidade de download do plano de Arapiraca, que já foi elaborado. Além da busca por planos, descendo mais um pouco, a gente pode acessar a lista de planos pela primeira infância disponíveis para download. Assim, a gente consegue ter esse retrato, que será alimentado a cada vez que nós recebemos um plano, que um outro plano for elaborado e passe a integrar a plataforma. Uma outra funcionalidade muito importante é o resultado da análise de pesquisa com análise de conteúdo de 100 planos municipais pela primeira infância. Essa análise, como a gente já disse na nossa apresentação, ela foi baseada em diretrizes estabelecidas no Marco Legal da Primeira Infância, que é o nosso eixo, né, a nossa vela que nos leva em todo o observatório, e no próprio Plano Nacional pela Primeira Infância. Então, ao clicar, vocês já conseguem baixar a análise completa. É um documento robusto, com diversas informações sobre os planos analisados, e inclusive também com um questionário de análise de conteúdo disponível para visualização. Um pouco mais abaixo, descendo a tela, a gente tem a funcionalidade de envio do plano pela primeira infância. Então, caso um gestor, uma gestora, um ator da sociedade civil que participou da elaboração de um plano de um município, que não foi identificado na busca ativa, porque a busca ativa ela foi um início desse projeto de divulgação dos planos, pode enviar para o Observa o plano, que a gente sobe no site para visualização. Então, é um pequeno formulário com nome, e-mail, a localidade do plano e um anexo para anexar o plano para upload e apertar o botão de enviar, que chega no e-mail do Observa. Então, essa é a nossa aba de planos municipais. Nós falamos aqui também da biblioteca, que é a terceira aba do Observa, e como a gente colocou nas nossas apresentações, a gente viu que era importante fornecer em um único local informações, repositórios, materiais de referência sobre a primeira infância para o usuário ou usuária que estão navegando na plataforma. A biblioteca ela tem também uma barra de busca, nesse caso a gente pode pesquisar por título, por autor ou temática. Uma temática que a gente falou na nossa exposição foi a temática de registro civil. Ao digitar e pesquisar, nós temos os materiais do Observa que tem a palavra-chave de registro civil no seu conteúdo. Então, o usuário pode navegar sobre temáticas que estão no marco legal, que estão no plano nacional.
Como também já falamos, a biblioteca ela vai ser alimentada constantemente com novos documentos de referências. Todas e todos vocês que têm documentos que desejam que integrem o Observa, podem enviar para a rede, podem enviar para o Observa, que essa vai ser uma alimentação constante. Acho que conseguimos apresentar o Observa, estão todos convidadas e convidados agora a navegar, explorar e utilizar essa ferramenta. Bom, eu queria agradecer novamente a participação de todas e todos aqui nessa navegação, e o que a gente espera é que essa ferramenta possa fazer a diferença na realidade dessas crianças, fazendo uma referência à fala da professora Gina, tão poderosa e tão tocante. O que a gente espera é não precisar falar de crianças invisibilizadas em algum momento, que a Marina, que foi a nossa personagem aqui, não seja uma criança invisibilizada e que nenhuma outra criança na primeira infância seja invisibilizada também. Então, estão todos e todas convidados a navegar pelo Observa. Já interrompo aqui o meu compartilhamento de tela e vou chamar a nossa mediadora, Ana Potiara, para dar seguimento. Poti. Muito obrigada, Diana e Thaís. Foi uma surpresa ter a história da Marina. E eu acho que é isso que nós desejamos, né? Que a história da Marina, que o Observa seja um instrumento muito importante na vida da Marina, que é uma personagem, mas na vida real, que transforme vidas de Anas, Dianas, Marias, Miriams, Eduardos, Williams, Tiagos, que estão aqui, que são crianças que estão são todas as infâncias, em todos os pontos do Brasil. E é para isso mesmo, eu quero inclusive falar para vocês, gente, que todas essas funcionalidades apresentadas por Thaís e por Diana foram pensadas com muito carinho, depois de muitos debates, de muitas discussões, e foram executadas com muita dedicação e profissionalismo. Foi muito importante para todos nós que participamos dessa produção do Observa, todo esse processo. Nos dedicamos muito e foi muito bacana. Estou muito, muito, assim como eu tenho certeza que toda a equipe está muito feliz pelo lançamento dessa plataforma hoje. Muitíssimo obrigada, Thaís e Diana, mais uma vez. Então, nós nos bastidores, alguns dos nossos colegas selecionaram algumas perguntinhas, né? São 3 perguntas, 2 ou 3 perguntas que estão aí nos comentários para serem respondidas agora. Então, eu convido a Diana, a Thaís e a Miriam para estarem aqui juntamente comigo para responder sempre que possível essas perguntas. Podem colocar as perguntas na tela. A primeira pergunta é como será divulgada a plataforma entre os gestores, prefeitos, candidatos, assessores nas próximas eleições? Eu acho que eu posso começar respondendo, inclusive, né? Então, a Rede Nacional Primeira Infância, eu já disse um pouquinho, também desenvolve e está desenvolvendo, está trabalhando agora na campanha Criança é Prioridade. É uma campanha desenvolvida que está na sua 3ª edição e este ano é dedicada a buscar o compromisso de candidatos e candidatas das prefeituras de todos os municípios brasileiros. E aí, como que o Observa pode ser importante nessa ferramenta, nesse processo? Primeiro que dentro do nosso site da campanha, que é o Primeira Infância, só um minutinho, eu vou falar com toda certeza para vocês, primeirainfância.org.br/campanha eleições 2020, nós temos esse site para campanha, lá tem um banner que vai dar acesso ao Observa. Isso nós pensamos muito bem, porque nós imaginamos que o Observa é uma ferramenta extremamente importante para esse período eleitoral. Por quê? Porque eu posso levar aos candidatos, principalmente, o relatório que a gente extrai do Observa, mostrando para ele como está o município dele, né? Qual é a realidade do município dele para crianças de 0 a 6 anos. Então, ela é uma ferramenta muito potente para o período eleitoral e principalmente para depois, porque depois esse mesmo candidato ou candidata que sendo eleito pode utilizar também a plataforma do Observa para fazer mais uma vez o diagnóstico do seu município, analisar onde estão as falhas juntamente com os gestores e aonde tem potencialidades, aonde já evoluíram e aonde precisam mais trabalhar,
pela primeira infância e desenvolver políticas públicas voltadas para esse grupo, para esse segmento da população. Então, eu vejo como uma ferramenta muito potente para gestores públicos e para toda a sociedade. Então, e eu convido a todos que quiserem participar da campanha Criança Prioridade, que também avaliem o seu município no Observa e leve esse diagnóstico também aos candidatos e candidatas. Então, a gente pode passar para a segunda pergunta? Segunda pergunta. As bases de dados do Observa são as mesmas dos órgãos oficiais utilizados pelo governo federal, estaduais e municipais? Obrigada, Poti. Eu posso começar respondendo essa pergunta, e sim, todos os dados do Observa foram calculados, foram processados a partir de dados e bases de dados oficiais. Esse é o primeiro ponto. Nós fizemos uma escolha de trabalhar com as bases de dados gerenciadas pelo governo federal, pensando que essa era a alternativa, entendendo que essa era a alternativa para que a gente alcançasse os 5.570 municípios. Então, nós privilegiamos as bases de dados em que fosse possível acessar informações para todos os entes da federação. Agora, é importante a gente mencionar aqui que, embora essas bases de dados sejam gerenciadas pelo governo federal, são bases de dados oficiais, elas são alimentadas, né, de diversas formas, inclusive com a participação desses diversos entes. Né? Na área da saúde, nós temos a participação dos entes estaduais, dos entes municipais, submetendo dados para essas bases. Mas ela é gerenciada pelo governo federal para que, assim, a gente conseguisse alcançar o escopo que foi definido para o Observa. Você quer me complementar, Thaís? Vou fazer só uma pequena complementação da importância de usar as bases de dados federais, além da gente conseguir alcançar os 5.570 municípios brasileiros, a gente também conseguiu, ao trabalhar com os microdados dessas bases de dados, chegar nas desagregações, né? Tentar ao máximo chegar na Marina e ver a Marina, porque a gente sempre lembra que por trás de todos esses números, de todas essas bases, são crianças, são indivíduos, são públicos, são sujeitos de direitos. Então, a decisão de trabalhar com as bases de dados federais se deu por esses dois motivos. E também, eu acho que é importante agradecer não só a importância do comitê, a reunião de gestores, mas as reuniões setoriais de todos os órgãos que nos receberam para tirar dúvidas, para validar os indicadores, para nos qualificar cada indicador para que as informações que a gente apresentasse no Observa fossem representativas. Muito obrigada. Temos mais algumas perguntinhas. Pode colocar a terceira pergunta. Como atualizar dados de um município? Verifiquei que para Fernando de Noronha não estão disponíveis os planos. Sim, eu vou começar a responder essa e as minhas colegas complementam. Eu não sei qual é o nome de quem fez esta pergunta, mas o teu plano não está disponível porque provavelmente ele não existe ainda, tá? E vamos recordar que essa plataforma, esta aba da plataforma, será para disponibilizar planos municipais pela primeira infância. Nós temos no nosso país muitos planos, tem planos de infância e de adolescência, planos para educação, planos para a saúde, mas como este é o observatório do Marco Legal da Primeira Infância, nós estamos nos dedicando a fazer este levantamento e termos a memória, a presença, né, em PDF dos planos municipais pela primeira infância. Então, se o seu município não está ainda presente aqui no observatório, é por duas razões. Ou porque ainda não foi elaborado, ou porque nós não tivemos acesso a ele. Se este for o caso, você pode entrar em contato conosco pelo Fale Conosco, e nós teremos uma grande alegria em receber os planos municipais pela primeira infância do seu município, ok? Muito obrigada, Praquita. Eu aproveito, então, inclusive, para reforçar que se o seu município não tem um plano, que na próxima gestão você, né, seja um fiscal que você cobre e também fomente essa ideia no seu município, né, junto à prefeitura, junto aos gestores municipais e toda a sociedade. Thaís, quer falar?
Não, só para falar que na aba do eixo de indicadores, os dados, as informações, os indicadores de Fernando de Noronha estão disponíveis para consulta. É isso mesmo. Eu posso complementar, então, já que falamos todas aqui nesse tópico. Enfim, os dados de Fernando de Noronha estão disponíveis para consulta, mas acho que é importante mencionar a questão da atualização do eixo dos indicadores também. O eixo dos indicadores, ele apresenta resultados anuais, né? Então, nós corremos de 2016 até o ano mais recente. Para alguns indicadores, nós temos 2019. Nós temos já uma metodologia, um plano de atualização deste eixo também, que será anual. Então, assim que o dado mais recente do próximo ano estiver disponível, a gente faz essa atualização, sabendo que esses dados estão disponíveis nas bases de dados federais, como a gente mencionou na primeira pergunta que foi aqui colocada. É isso. Obrigada por ti. Por nada. Tem mais uma pergunta 4, não é isso? São 5, eu acho, no total. Então, vamos lá, pergunta 4. Existem dados sobre crianças com deficiência que são pouco divulgados nas bases de dados da federação? Bom, nós temos algumas dificuldades, né, vamos falar um pouco dessa questão da nossa premissa, que é de conseguir encontrar as vulnerabilidades e dar visibilidade a essas vulnerabilidades, né? Então, nós trabalhamos muito para que a gente tivesse, inclusive, na plataforma, alguns dados relacionados à criança com deficiência. Então, em algumas bases de dados, em parte delas, de fato, a gente não consegue acessar dados relacionados a isso. Isso é um ponto importante e eu acho que este trabalho que está sendo discutido aqui, tudo que vai ser produzido a partir daqui, pode ser colocado como uma forma de impulsionar a produção desse tipo de dados. Mas nós temos dados no Observa, sim, sobre crianças com deficiência, né? Na apresentação do eixo de assistência social, nós mencionamos ali o dado referente às crianças beneficiárias do BPC, que estão incluídas no programa Criança Feliz. No eixo de educação, no tema indicação, eixo de indicadores, nós também temos alguns dados relacionados à criança com deficiência e acesso à creche e à pré-escola. Não sei se a Thaís quer falar um pouquinho sobre esses dados. Como a Diana colocou, é realmente uma limitação das bases de dados, e aí a gente pode fazer uma discussão sobre a invisibilidade de algumas infâncias, e, como a Diana colocou também, a ideia é que também isso seja um impulsor. No eixo de educação, as bases de dados, os indicadores utilizados com o censo escolar da educação básica, gerido pelo INEP, traz as informações de criança com deficiência. Então, assim como o que a gente chama das outras desagregações, a desagregação de crianças com deficiência, ela está disponível nos indicadores em que é possível calcular. No eixo de indicadores, a gente tem vários indicadores com a possibilidade dessa desagregação. Ok, muito obrigada. Próxima pergunta. Para a inclusão de um plano municipal e ou estadual na plataforma, quais são os critérios? Eu vou começar, e se Miriam Praguita quiser complementar, Thaís, Potiara, enfim, fiquem à vontade. Bom, nós, ao navegar pela plataforma, nós apresentamos ali o campo específico em que é possível submeter esse plano. Então, o critério para que isso aconteça é que o município tenha esse plano, tenha concluído a elaboração desse plano, e basta preencher aquele formulário, anexar o anexo e disponibilizar por meio do Observa. Claro que nós teremos aqui um sistema de recepção, de análise preliminar desses documentos que serão submetidos, né, para a gente não incorrer em possibilidades de erro, de disponibilizar na plataforma planos ou outros documentos que não sejam exatamente plano pela primeira infância, que, como disse a Miriam Praguita aqui, é o nosso desejo. Mas o critério é esse. Se você tem um plano e se você não encontrou esse plano na plataforma, é só submeter pelo próprio observatório. Vocês podem acessar aí, o link está disponível já para a plataforma, e vocês vão entender exatamente como é que funciona essa funcionalidade. Apenas para reforçar, né?
que é isso. Muitas vezes, quando a gente foi buscar, quando a gente fez essa busca ativa, as pessoas nos disponibilizavam, claro que com a maior das boas intenções, e que de fato é muito importante também, o plano pela infância e pela adolescência, né? Ou um outro plano, o plano da educação, que são extremamente importantes, mas aqui, vamos lembrar mais uma vez, é para os planos municipais pela primeira infância. Então, de fato, nós temos ainda, é uma política que está engatinhando no Brasil, nós temos ainda poucos, e então compartilhem conosco. Sendo o documento correto, nós subiremos imediatamente para o observatório. Isso, muito obrigada. Última pergunta, pode colocar na tela. Para a atualização dos dados ou da biblioteca, qual será o link? Eu acho que não é pergunta 6, acho que essa nós já respondemos, né? Eu acho que, desculpa, Potigi, eu acho que a gente falou um pouco da atualização de modo geral, mas a gente não falou sobre como submeter documentos que podem ser disponibilizados na plataforma. Então, acho que é interessante e oportuna essa pergunta. O site do Observa tem um e-mail, está disponível ali na barra inferior. Então, aqueles e aquelas, né, pessoas, instituições, organizações que tiverem documentos interessantes, de relevância para compor essa discussão sobre primeira infância, que quiserem disponibilizar isso no Observa, podem enviar para o e-mail que está disponível na própria plataforma. Alguma complementação? Chegamos ao fim, então. Essas perguntas são muito importantes, né? E nós estamos também à disposição na Rede Nacional Primeira Infância, na Secretaria Executiva, para responder mais e mais perguntas, se forem necessário, dúvidas, estamos à disposição, não é isso? Então, chegamos ao fim dessa manhã, do lançamento do Observa, que é só o início, né, deste processo. O que nós desejamos é que agora vocês todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, entre no Observa, naveguem, conheça o seu município, conheça outros municípios, divulguem entre os seus amigos, entre os seus pares, entre os seus colegas. É muito importante que essa ferramenta chegue a todos os municípios e chegue à ponta. Agradecemos muito a disponibilidade de vocês, a disposição de estar aqui conosco até agora, afinal já é o horário do almoço, mas nós estamos muito, 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 muito felizes mesmo. Miriam, você quer dar uma última palavrinha? Sim. Quero agradecer também a todos e todas e dizer que nós temos muita consciência de que este é o lançamento, mas que esta plataforma é um ambiente orgânico e vivo, que ela continuará sendo aprimorada, juntando mais dados, mais documentos na biblioteca, mais planos municipais. É isso que a gente espera. Então, falem conosco, se comuniquem conosco, é isso que nós desejamos, né? Uma plataforma viva. E eu não poderia ir embora e me despedir sem agradecer, né, mais uma vez, algumas pessoas nominalmente, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço ao Vital Dieudonné, e aí eu agradeço a nossa equipe, né, a Poti, a Diana, a Thaís, ao Vivarta, a Luciana, ao Eduardo Chacora, a Flavinha, a Jaqueline, a Antônia, o Diego, a Dai, a Beatriz, a Kate e ao Breno mais recentemente, e ao Alexandre, que trabalhou os dados dos indicadores. Se eu tiver esquecido alguém, por favor, falem rapidamente. Agradeço a todo o grupo diretivo da rede, a Mari, a Mariana, minha querida companheira de todos os dias, né? Meu anjo da guarda também. Agradeço a todo o grupo diretivo da rede e a toda a assembleia da rede, a todos os sócios da rede, que são somos todos nós, né? De verdade. Então, muito obrigada e sigamos juntos e juntas neste trabalho que muito nos alegra e nos honra. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Gisele, que produz essas artes lindas, né? Olha, gente... Pode trabalhar junto. Oh, meu Deus, Gisele,
Somos muitos e muitas, e aí a Gi que produziu muito bem todas essas artes, sempre com muito carinho, muita dedicação, e respeitando também todas as infâncias, né? Esse é um papel que nós temos aqui, que nós trabalhamos muito, tentando sempre estar alinhado às infâncias brasileiras, enquanto imagem também. Agradeço mais uma vez a todos e todas pela disponibilidade, por toda a atenção. Desejo a todos um bom almoço e uma excelente tarde. Muitíssimo obrigada. A Rede Nacional Primeira Infância e a ANDI agradecem a vocês.